Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Jéssica, sou professora do Colégio Múltiplo Ensino e hoje nós vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos da primeira unidade da disciplina de Geografia. Espero que vocês gostem e fiquem ligadinhos. Para ajudar vocês, vocês podem acompanhar o nosso vídeo com o livro de vocês, tá certo? Lembrando que é a revisão dos conteúdos da primeira unidade. Então, vamos iniciar aí pela página 12 do nosso livro. No início da unidade, nós falamos um pouquinho sobre a dinâmica populacional brasileira, quantos somos e quantos vivemos, que as pessoas, elas precisam contabilizar esse nome da população para saber quantas pessoas existem em determinada área. Então, o Brasil, segundo essa nossa tabelinha que nós vimos aqui, essa tabelinha tem a base em 2015, que é a base do nosso livro, mostrando os países mais populosos do mundo. Então, a gente vê que em primeiro lugar vem a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e em quinta posição vem o Brasil como o país mais populoso do mundo. Mas, no entanto, nós dizemos que o Brasil ele é um país populoso, mas pouco povoado. E por que nós dizemos isso? Nós dizemos que o Brasil ele é um país populoso porque nele tem uma grande quantidade de pessoas, mas, no entanto, ele é pouco povoado. Por quê? Em determinadas áreas do Brasil, áreas maiores, nós vemos que existem poucos habitantes, enquanto em áreas menores existem menos habitantes. A densidade demográfica ou população relativa, ela vai medir justamente isso, vai medir a distribuição de habitantes em uma determinada área. E a gente consegue essa numeração, aqui, a numeração da densidade demográfica do lugar, que é os habitantes por quilômetro quadrado, fazendo uma divisão entre o número total de habitantes e da área ocupada. Então, nós fazemos essa divisão entre o número total de habitantes e da área ocupada para dar o resultado aí da densidade demográfica do lugar. Continuando, a gente vai ver aqui a densidade demográfica em 2010 do Brasil. Então, quanto mais escuro estiver a região, significa que a densidade demográfica dela é maior, ou seja, existem mais pessoas. Então, é justamente aí o que a gente estava falando, que o Brasil ele é um país populoso, mas pouco povoado. Vamos analisar. Nessas áreas aqui mais escuras, a gente vê que existe uma concentração maior de pessoas, então a sua densidade demográfica é maior. No entanto, em regiões maiores, com a área maior, nós percebemos que elas não são tão povoadas. Então, a maior parte das regiões elas não são muito povoadas. Vimos também que existe aí o crescimento da população brasileira e alguns fatores podem influenciar nesse crescimento da população. O número de crescimento natural ou vegetativo, a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a quantidade aí de imigrantes e de emigrantes, tudo isso faz com que influencia nesse crescimento da população. O crescimento natural ou vegetativo, ele diz o resultado total, né, corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Essa taxa de natalidade, ela vai indicar o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. A taxa de mortalidade, ela indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes no país. Os imigrantes, que também aí faz parte do crescimento da população, né? Dessa influência do crescimento populacional, os imigrantes, eles são as pessoas que entram em um país e que não são de origem desse país, são as pessoas que entram nesse país procurando geralmente melhores condições de vida. E os emigrantes
refere-se às pessoas que saem para viver em outros países. Então, todos esses fatores aí influenciam para a contagem da população. A gente vê também aí o gráfico, ó, da taxa de natalidade e mortalidade de 1990, de 1900, perdão, de 1900 a 2015. Então, a gente vê, ó, que antigamente, em 1900, a gente tinha uma taxa maior de natalidade e também uma taxa mais alta de normalidade. E com o tempo, essa taxa de natalidade ela foi caindo e a taxa de mortalidade também. Então, existiram aqui, ó, outros fatores que também influenciaram para essa queda, tanto da taxa de natalidade quanto da taxa de mortalidade, que a gente vai falar, ó, daqui a pouquinho. Alguns dos fatores que influenciaram para aquela queda que a gente viu no gráfico anterior foram aí, ó, relacionados à taxa de fecundidade, o crescimento de mulheres como chefes de família e o envelhecimento da população. Então, agora vamos descobrir o que significa taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, ela refere-se ao número médio de filhos por mulher, ou seja, a quantidade de filhos que cada mulher tem. Então, se a gente for analisar esse gráfico aqui, ó, de 1960 a 2015, nós vamos perceber que houve uma queda também nessa taxa de fecundidade. Por que isso acontece? A gente vê que em 1960, olha, as mulheres tinham em média 6 filhos, 1970 também 6 filhos, mas aí começou a ter uma queda em 1980 e em 2015 a média de filhos por mulher é de 2 filhos. Isso acontece porque as mulheres vêm tendo menos filhos com o passar do tempo. Porque as mulheres aí, ó, ganharam mais direitos, elas puderam aí ter mais direito ao trabalho, não só ficar em casa para cuidar dos filhos, elas também tiveram aí o direito de organizar, elas tiveram o direito de organizar melhor, elas organizaram aí melhor a sua vida, tiveram um aumento de escolaridade, elas tiveram uma maior participação no mercado de trabalho, o planejamento familiar ficou melhor. E também, ó, fez com que permitisse que os casais decidissem quantos filhos iriam ter, certo? E como influência de tudo isso, nós podemos analisar aí, ó, esse segundo gráfico, que mostra a quantidade de mulheres como chefes de família no decorrer do tempo. A gente pode analisar ó, que em 2000, 78% de chefes de família eram de homens. E já em 2015, nós vemos aí ó, que 59% são os homens como chefe de família, mas que as mulheres vêm crescendo ao ponto que a quantidade de homens chefes de família vem diminuindo. Então, em 2015, as mulheres estão aqui ó, representando 41% da população chefe de família. Outro aspecto que nós vamos analisar é o envelhecimento da população. Então, a gente vai analisar agora ó, esse terceiro gráfico. Nesse terceiro gráfico, ele mostra para a gente que em 1991, a quantidade aí de idosos representava 77% da população. E já em 2015, essa quantia ela passa para 14% da população, o que indica que a nossa população ela vem envelhecendo ao longo do tempo. E isso pode ser justificado quando a gente vê aí ó, que as pessoas elas começam a ter uma qualidade de vida melhor, uma expectativa, a esperança de vida ela vem aumentando ao longo do tempo. Então, isso vai na razão das melhorias de condições de saúde da população, que elas têm contribuído aí para esse aumento da esperança de vida. Então, como as pessoas elas têm esse aumento na área da saúde, essa melhora, então elas passaram a envelhecer mais. Vimos também durante as nossas aulas sobre os movimentos migratórios, como as imagens aí mostram a vocês, são aí quando as pessoas saem do lugar de onde vivem para buscar melhores condições de vida. Então, o primeiro tópico aí, ó,
vai falar que essa população ela se movimenta pelo território, né? Por mais que a gente tenha uma quantidade populacional, mas a gente sabe que essas pessoas elas vão sempre se movimentando por todo o território. A isso a gente dá-se o nome aí dos fluxos migratórios, que é aí o termo utilizado para se referir aos movimentos de emigração e imigração entre os diferentes territórios. Quando as pessoas saem do lugar onde vivem e vão em busca de outros locais de melhores condições de vida, e também quando elas chegam nessa outra parte, em busca também de melhores condições de vida. Então, por que será aí que as pessoas migram? Nós vimos aí, ó, diversos fatores que influenciam para as pessoas migrarem, ir para outros locais. Geralmente a gente vê aí, ó, que as pessoas elas vão em busca de melhores salários. Quando no lugar onde elas vivem existe uma baixa oferta de emprego. Então, quando também elas não têm uma moradia digna no lugar onde elas vivem, os serviços de saúde e de educação são precários nessa localidade, então são fatores que incentivam as pessoas a migrarem, assim também como regiões de seca, regiões onde acontecem terremotos ou alguns fatores, né, algumas adversidades naturais que ocorrem, as pessoas são obrigadas a migrar. Outra situação são a situação dos refugiados. Os refugiados, elas são as pessoas que elas também são motivadas, né, por essa saída do local de onde vive, e geralmente elas são motivadas por guerras, por perseguições políticas ou religiosas. Então, muitas vezes essas pessoas elas acabam sendo forçadas a deixar o seu lugar de origem em busca de segurança em outros países. Vimos também a diferença entre migrações internas e migrações externas. Migração interna é quando ela ocorre dentro do próprio país. Então, quando a gente vai para algum outro estado, as pessoas vão em busca de melhores condições de vida em outro estado, a gente chama de migrações internas. E migrações externas são aquelas que ocorrem de um país para o outro. Nós vemos aqui nesse gráfico ao lado que a quantidade, né, de imigrantes no Brasil, das pessoas que chegaram no Brasil entre 1884 e 1939. E também nessa imagem nós percebemos aqui, ó, que no Brasil, muitos brasileiros, eles migram para os Estados Unidos. É o país onde existem mais imigrantes brasileiros, é lá nos Estados Unidos. As migrações de 1950 a 1970. Então, a partir dessa década de 1950, a industrialização dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ela atraiu muitos imigrantes para essa região sudeste. Nesse período, a região nordeste ela enfrentava problemas relacionados às secas prolongadas e à baixa oferta de emprego para a população. Então, quando as pessoas viram aí, ó, que estava com pouca oferta de emprego, estava tendo muita seca, então as pessoas começaram a migrar para o Sudeste, porque justamente nesse período lá estava tendo mais oferta de emprego por conta da industrialização, no processo de industrialização. Então, a maioria dos imigrantes nordestinos se dirigiu para o Sudeste. Já na década de 1970, ainda na década de 1950, perdão, ocorreu também a construção de Brasília, que também para essa construção, precisaram de vários trabalhadores, né? Então, ó, muitos nordestinos também migraram aí para o centro-oeste para a construção de Brasília. A gente vê aí na imagem algumas pessoas fazendo a construção da cidade. As migrações de 1970 a 1990. O deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste, ele continuou. Mas a partir desse período, nas regiões do Norte e do Centro-Oeste surgiram novas oportunidades de trabalhos ligadas à agropecuária e ao extrativismo. Bom, durante a nossa aula, nós também realizamos essa atividade de classe, então vocês podem agora pausar um pouquinho o vídeo para copiar essa atividade no caderno.
Vamos falar um pouquinho agora sobre essa atividade que vocês já copiaram. Tem aí a frase, ó, o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Você vai explicar essa frase. Por que é que a gente diz que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado? Então, a gente diz que isso acontece devido aí à densidade demográfica que o país apresenta, né? Algumas áreas elas são pequenas, mas possuem várias pessoas, vários habitantes, e em outras áreas do Brasil, nós podemos perceber que são áreas maiores, mas que existem poucos habitantes. E o que é essa densidade demográfica? Segunda questão. A densidade demográfica, ela é a distribuição de habitantes em uma determinada área. Na terceira questão, vocês vão definir o que é crescimento vegetativo. Então, a gente vai ver aí, ó, que o crescimento vegetativo, nós vamos ver aí, ó, que o crescimento vegetativo, ele corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Na letra B, a taxa de natalidade, ela vai indicar o número de nascidos vivos. Já a taxa de mortalidade, ela indica o número de mortes por cada grupo de 1.000 habitantes do país. Os imigrantes, eles correspondem aí, ó, às pessoas, as pessoas que entram em um país, os imigrantes. E os emigrantes correspondem aí às pessoas que saem de seu país de origem e vão viver em outro país. Na letra F, a gente pergunta aí o que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o que essa taxa aí de fecundidade, ela indica o número médio de filhos por mulher. Quarta questão. A quantidade de mulheres chefes de família aumentou ou diminuiu com o tempo? Então, a gente viu aí ó, que essa quantidade de mulheres chefes de família, ela aumentou com o tempo. E a gente pode explicar ela? Então, a gente vai ver aí ó, que esse aumento, ele se deu porque atualmente as mulheres elas participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Então, a mulher, ela se colocou aí numa posição onde ela pode, tem aí mais o direito de se tornar chefe de família, certo? Na quinta questão, explique a afirmação. A população brasileira está envelhecendo. Por que que isso está acontecendo? Nós vamos ver aí, ó, que o brasileiro ele está vivendo por mais tempo e isso se dá pela melhoria das condições de saúde da população, que tem contribuído assim para o aumento da esperança de vida no Brasil. Na sexta questão, está perguntando para a gente por que é que as pessoas migram. Então, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida em outra localidade. Em busca de melhores empregos, melhores salários, melhores moradias, certo? Na sétima questão, quem são os refugiados? Os refugiados são aquelas pessoas que elas são forçadas a saírem do seu local de origem. Isso porque elas são motivadas por guerras, por perseguições políticas ou religiosas. Na oitava questão, elas perguntam se os brasileiros também emigram. O brasileiro ele também sai do local de onde ele vive, do seu país. Então, ó, nós vamos perceber que da mesma forma que o Brasil ele recebe imigrantes, muitas pessoas também saem do Brasil para viver em outros países. E geralmente eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem assistir novamente o nosso vídeo, tá certo? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!